Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 8 do Futebol de Verdade para a temporada de 2025-2026. Hoje é terça-feira, é dia 28 de outubro de 2025 e ontem o Futebol Clube do Porto acabou de somar mais uma vitória que lhe permite manter a vantagem de 3 pontos no topo da Liga Portuguesa. O Porto ganhou ao Moreirense por 2-1 em Moreira de Cónegos. A primeira vez que o Porto esteve em desvantagem neste campeonato. Acabou por conseguir dar a volta à situação com dificuldade, é certo, mas deu a volta. E vamos falar com detalhe desse jogo mais à frente, embora já haja no meu Substack. E deixem-me pôr aqui a rodar em baixo o endereço para poderem aceder. É tadeia.substack.com. Já há no meu Substack a crónica analítica desse Moreirense Futebol Clube do Porto, que foi o jogo da semana, porque envolvia as equipas melhor classificadas que se defrontavam nesta jornada. Mas falarei mais à frente desse jogo, como falarei também, sobretudo, ou com mais detalhe, do Benfica 5, Aroca 0 e do Tondela 0, Sporting 3. São os jogos que eu vou detalhar aqui. Vou passar um bocado também pela vitória do Gil Vicente em Alverca, contra o Alverca, 4-0, e pela vitória do Sporting Clube Braga em casa contra o Casa Pia, 4-0 também. Foi uma jornada relativamente descomplicada para quase todos os que estão no topo, com a exceção do Futebol Clube do Porto. Verdade seja dita, porque teve, de facto, dificuldades para sair por cima. Já sabem que o Futebol de Verdade é um exclusivo em direto para os subscritores premium do meu Substack. Está a passar aqui em baixo, tadeia.substack.com. Uma semana depois, isto é, não vai ser bem uma semana, vai ser na próxima segunda-feira, todos os outros vão poder assistir também via YouTube ou ouvir através de qualquer dos fornecedores de podcast que tenham ou que usem com mais regularidade. Portanto, hoje e esta semana, só mesmo os subscritores premium do meu Substack é que podem ver e participar. Portanto, já sabem, a partir daqui, o Futebol de Verdade passa ao modelo exclusivo para subscritores premium. Ora, quem é que cá está hoje? Deixem cá ver quem é que já deu notícias. Muita gente. O Luís Mendes, que está numa situação chata, não é? Eu acho que posso dizer, não é nada do domínio da privacidade, não é jogador de futebol. Luís Mendes vive em Moçambique, foi votar, porque é benfiquista, foi votar nas eleições do Benfica, contraiu malária, está neste momento numa situação um bocado aborrecida. Veio desejar boa tarde a todos e parabéns ao Gui, o Guilherme Pereira, que não está hoje, ele avisou que não vinha no nosso servidor de Discord. Porquê? Porque faz anos. O Guilherme deve fazer para aí 14. Não, faz mais. O Guilherme é, enfim, vive na Alemanha, é médico fisiatra e é benfiquista também. Mas hoje não veio porque fazia anos. Bom, quem é que cá está mais e já deu notícias? Temos o Jorge Fernandes, que veio desejar boa tarde. A Mariana Cordeiro Ferreira, a dizer que os horários de trabalho não têm sido favoráveis, mas que hoje está cá. É para satisfazer a cota de adeptos do Sporting. O Jorge Fernandes é do Belenenses e também cá está. O Alexandre Nogueira veio desejar bom dia. Fernando Gama, boa noite, desde Dili. Esta é a vantagem do futebol de verdade. É que temos gente em todo o lado do mundo, já viram? Temos gente em Maputo. Não é em Maputo. O Luís acho que está na beira. Temos gente em Portugal. Temos gente em Dili. Diz o Jorge Fernandes que a Liga precisa de mais equipas como o Moreirense. O Emanuel Dantas, que nunca se sabe muito bem onde é que está, porque é motorista profissional, veio desejar bom dia. Não sei se está por cá hoje ou não, mas está pelo menos aqui connosco no Futebol de Verdade. Jorge Fernandes ainda. O César Peixoto está a acabar as minhas dúvidas. Ainda é muito cedo, é verdade. Mas está a fazer um excelente trabalho o César no Gil Vicente. O Gil Vicente está em grande nesta liga. Já sabem, se tiverem perguntas menos elaboradas, podem deixá-las no direto, que eu vou tentando responder. Vamos é tentar manter aqui também
a nossa disciplina, para não estarmos uns a falar de alhos e outro de bugalhos. Isto vai ser assim. Eu vou começar por falar dos 3 jogos que envolveram os 3 grandes. Deixei cair o Sporting Clube Braga, porque o Braga, apesar de estar agora a fazer uma recuperação interessante na Liga, depois de ter ganho em Glasgow ao Celtic, de ter ido empatar com o Sporting Alvalade, de ter voltado a ganhar na Liga Europa e vai com pleno de vitórias na Liga Europa, 3 jogos, 9 pontos, ganhou outra vez em casa ao Estrela Vermelha e agora ganhou também ao Casa Pia, portanto está a começar a reentrar na Liga, em condições de poder, se calhar, voltar a discutir os lugares de topo, mas ainda não está lá. E, portanto, como ainda não está lá, vamos dar aqui um tempo. Para a semana, vamos ter Flóculo Porto, Sporting Clube Braga, vai ser o jogo da semana no Substack na semana que vem. E o que é que isto significa? Que se o Braga conseguir eventualmente um bom resultado, pode voltar a aparecer ali nos lugares de topo e então aí sim voltará a ser tratado aqui como candidato ao título. Neste momento o Braga ainda é 7º, e está, por exemplo, a 8 pontos do Benfica, a 9 pontos do Sporting e a 12 pontos do Futebol Clube do Porto. Portanto, está muito longe. O início de temporada da equipa do Carlos Vicens foi complicado. Bom, diz o Ricardo Pinho, bom dia a todos. Ainda acho interessante a Taça da Liga e motivante de acompanhar, como hoje? Não. Enfim, a Taça da Liga, eu já o disse aqui várias vezes, não era de todo assim que eu a faria. Acho que faz pouco sentido, ainda por cima vem colocar aqui um problema de calendário, obriga o Sporting a jogar com apenas 48 horas de diferença em relação ao último jogo. Enfim, não obriga. O Sporting também é como o Porto, tomou aqui uma decisão. Porque vamos lá ver. O Sporting vai ter aqui uma situação complicada, que é, teve jogo com o Tondela no domingo, vai ter jogo com o Alverca para a Taça da Liga na terça-feira, 48 horas de diferença, e depois vai ter jogo outra vez com o Alverca para o campeonato na sexta, são as regulamentares 72 horas, porque depois vai ter jogo com a Juventus, que acaba de despedir o treinador, para quem não sabe, a Juventus despediu Igor Tudor e tem neste momento Brambila, Máximo Brambila, como treinador interino. Fala-se na entrada de Luciano Spalletti para o ex-selecionador italiano para o comando da equipa da Juve, mas vai ter depois jogo com a Juventus na terça-feira que vem. E de sexta, sábado, domingo, segunda, terça, já tem 4 dias, portanto, 96 horas. Ora, teria sido possível ao Sporting fazer isto de maneira diferente. Bastava, por exemplo, ter jogado com o Tondela no sábado em vez de jogar no domingo. Mas aí também o Sporting tomou as suas opções. E, pelo menos, vale-nos isso, não andou aí a fazer queixas e a mandar comunicados para a esquerda e para a direita e a fazer queixas ao Presidente da República e à ONU e essa gente toda. Bom, porquê? Porque tomaram uma opção. A opção do Sporting é, com certeza, desvalorizar a Taça da Liga. Pronto, desvalorizaram. Acharam que não valia a pena e preferiram ter mais tempo de repouso, porque jogaram com o Marselha na quarta. Ora, tiveram quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Guardaram 96 horas para poderem apresentar-se em boas condições em Tondela para a Liga, porque era essa, de facto, a prioridade. E depois disso, então aí sim são as tais 48 horas entre o jogo de Tondela e o jogo do Alverca. Mas podiam ter sido 72, 72. Só que o Sporting optou por não o fazer assim. Priorizou o jogo da Liga, assume as consequências, não há cá queixinhas e é assim que tem que ser. Agora, para responder à pergunta do Ricardo, se esta competição, tal como está, faz sentido? Não. É o que eu acho. Eu acho que se deve haver Taça da Liga, sim. Se deve ser assim, não. Pronto. Está a minha resposta dada. A Taça da Liga tem para aí 20 anos e eu há 20 anos que acho a mesma coisa sobre a Taça da Liga. Faz todo o sentido, sim, senhores. Deve ser uma espécie de pré-época para as equipas e não deve estar... E pior, quer dizer, neste momento a Taça da Liga é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, porque jogam os 6 primeiros do último campeonato e as 2 equipas primeiras da segunda liga, os outros não têm sequer direito a jogar, e depois não só temos esta eliminatória aqui entre eliminatórias de Champions e jogos de seleção, enfim, que vai ser... toda a gente vai aparecer com segundas escolhas, os principais vão aparecer com segundas escolhas e, se calhar, até as equipas secundárias vão aparecer com segundas escolhas e depois vamos ter uma Final Four ali, em ponto de rebuçado, quando estiver toda a gente a discutir ou o Play-off da Champions ou a possibilidade de entrar ainda no Play-off da Champions ou não. Portanto,
Não, não faria assim. Se deve haver, sim, acho que deve haver. Bom, Alexandre Nogueira, cada vez gosto mais do vosso podcast. O José Conceiro devia estar em atividade no... do sexta-feira à 3, muito bem. Devia estar em atividade no futebol português, quiçá a Liga de Clubes. Parabéns mais uma vez. Vou transmitir a mensagem ao Zé Conceiro. Jorge Fernandes diz que a Taça da Liga devia acabar. Joga em janeiro a Final Four em plena Liga dos Campeões e Europa na decisão final. É verdade, era o que eu estava a dizer. Bom, mas eu estava a dizer, podem deixar perguntas, podem deixar comentários, façam-no, por favor, com alguma disciplina para que a coisa não andemos aqui a saltar de uns temas para os outros. Portanto, eu vou primeiro começar por falar dos jogos dos três grandes, por esta ordem, pela ordem em que aconteceram. Benfica, Aroca, Tondela Sporting, Moreirense Porto. Depois teremos aqui os recordes da semana. E são recordes também muito marcados, devo dizer, pelos jogos dos três grandes. O que vem, de certa forma, também acentuar as assimetrias que cada vez mais existem na Liga Portuguesa e que são um problema, do meu ponto de vista, embora para muitos não o sejam, porque importante é o nosso clube estar a ganhar, e se puder ganhar por 8-0 todas as semanas, ainda melhor. Eu não comungo dessa opinião. E, por fim, teremos ainda a resposta à pergunta do Discord, que os membros do meu servidor de Discord, e toda a gente que é subscritor premium do meu Substack, encontra nos textos botões para poder entrar como membro no servidor do Discord sem pagar mais por isso, e também há inúmeras salas de discussão para podermos ir debatendo aquilo que se passa no futebol nacional e internacional e até fora do futebol. Portanto, quem quiser entrar é bem-vindo, apareçam. Além de tudo aquilo que lá por lá têm, têm ainda a possibilidade de poder deixar perguntas na sala Perguntas do Discord e uma dessas perguntas é depois selecionada para ser respondida com um bocadinho mais de detalhe aqui no Futebol de Verdade. Vamos à bola? Vamos a isso. Bom, chegou o André Oliveira. Bom dia, André. Já sabem, comentários que queiram deixar agora sobre o Benfica Aroca. Se quiserem falar também um bocadinho aqui sobre as eleições do Benfica, também poderá ser, embora eu já tenha escrito aquilo que tinha a escrever e tive uma longuíssima noite na RTP Notícias, porque começámos às 10 da noite, quando fecharam as urnas, ou quando fecharam as filas, foi mais assim, e por lá fiquei até às 7h15 da manhã e ainda hoje estou meio parvo, como é que eu às 7h15 da manhã ainda me deu para ir fazer contas para perceber se os resultados já apurados, o que é que pronunciavam, porque ainda faltava apurar muita coisa e, sobretudo, muita coisa importante, porque tinha muita gente. Bom, vamos lá. Benfica-Aroca. Foi o jogo agora estou aqui a dizer que abriu a jornada, mas não abriu. O jogo que abriu a jornada foi o Alverca-Gil Vicente. Vitória concludente do Gil Vicente em Alverca, a permitir que o Gil Vicente, na altura, tenha até, inclusive, a condição passado para a frente do Benfica, igualado o Sporting no segundo lugar do campeonato. Depois, é claro, o Sporting e o Benfica ganharam e o Gil Vicente voltou a ficar onde está, mas está muito bem. Quarto lugar, 19 pontos, apenas 4 golos sofridos. Só o Porto sofreu menos golos nesta liga do que o Gil Vicente. E atenção, o que é muito, mas mesmo muito interessante, os 4 golos sofridos pelo Gil Vicente foram 2 marcados pelo Benfica, 2 marcados pelo Porto. O que quer dizer que em 9 jornadas o Andrew já conseguiu manter 7 vezes a baliza a zeros. E isto, do meu ponto de vista, meus amigos, é notável. A estrutura que esta equipa do Gil Vicente está a conseguir criar, a forma como joga com bola, impedindo os adversários de lhe causarem problemas e desequilíbrios nos momentos em que não tem bola, é absolutamente notável o trabalho que está a ser feito nesse aspecto pelo César Peixoto. Este jogo em Alverca não teve história. O Luís Esteves marcou logo a abrir, no primeiro minuto da partida. O Santi Garcia ainda fez o 2-0 na primeira parte. A equipa do Gil chegou aos 4-0, gol do Pablo, mais um, e já falámos aqui do Pablo, golo ainda a fechar do Martim Fernandes, depois o Alverca ainda falhou uma grande penalidade, que, mesmo que a marcasse, enfim, com o tempo que faltava, não havia já tempo para
para nada. Enfim, 4-0, nem que fosse ainda na primeira parte, dificilmente o Alverca poderia ainda discutir aquela partida. Vamos ver que Alverca é que aparece hoje em Alvalade também. Vamos ao Benfica. O Benfica jogou depois, isto foi na sexta-feira, no sábado o Benfica recebeu o Aroca, e já se sabe que a equipa do Aroca é uma equipa que também gosta de jogar. E por isso mesmo o Aroca, enfim, já tem 9 pontos. Não é que esteja muito bem na tabela. A linha d'água está neste momento, quem está na linha d'água é o Estoril e o Estrela da Amadora com 7. Mas eu creio que este Aroca, atenção, se formos a ver, apanhou 6 do Sporting, apanhou 5 do Benfica, apanhou 4 do Porto. Portanto, nestes três jogos ficou aqui o famoso 15-0 do sketch do Gato Fedorento. Mas, se formos a ver também, nos outros jogos, é uma equipa que vai... que tem argumentos, que sabe jogar. E foi isso que o Arouca tentou fazer, embora, verdade seja dita, o facto de ter entrado neste jogo sem um jogador como o Fukui, que é um jogador muito importante. Eu estou só aqui a tentar abrir a ficha do jogo para não dizer nada de nenhuma asneira. Enfim, faltou o Fukui. Francamente, acho que o Dante, como lateral esquerdo, é superior ao Solá. Além disso, também não estava o Popovic. Não fiquei convencido com a exibição do defesa central egípcio, do Fayed. Parece-me que, enfim, falta um ponta de lança capaz de dar alguma capacidade à equipa para entrar nos últimos metros. Não esteve o Fukui, não esteve o Lee, só apareceram tanto um como o outro na segunda parte, e isto fez... E na segunda parte o jogo já estava resolvido. Quanto ao Benfica, entrou Prestiani. Prestiani vem moralizado, apesar de ter perdido a final do Campeonato do Mundo de Sub-20, mas é um jogador que pode trazer coisas novas, coisas diferentes ao Benfica. Precisa de ganhar confiança, precisa de... E pergunta-me aqui o João Ferreira se eu acho que a aposta no Prestiani é para manter. Eu acho que sim. Acredito que vai ser. Porquê? Eu acho que o Mourinho não foi muito à bola com Sheldon. Não é um jogador que eu acho que lhe dá a intensidade e a capacidade para criar acelerações. Porque o Mourinho quer muito isto. Nós temos que pensar o Benfica da seguinte maneira. O Bruno Lage pensou o Benfica, eventualmente até com 2 pontas de lança, com Pavlidis e Ivanovic. Ora, para jogar com 2 pontas de lança não dava para jogar com 2 extremos puros. Ficaria uma equipa muito desequilibrada. E eu acho que para Bruno Lage, a equipa do Benfica seria com Ivanovic e Pavlidis na frente. Enfim, idealmente até seria outro tipo de jogador. Não seria bem o Ivanovic. Seria um jogador mais fino, mais criativo, mais capaz de aparecer como segundo avançado. João Félix é a referência, mais móvel. Ivanovic não é que não seja móvel, mas é um jogador que não tem a mesma finesse em termos da forma como pensa o jogo. Mas eu acho que o Benfica com Lage seria, de facto, tendo em conta o plantel que lá está, seria com 2 pontas de lança, Pavlidis e Ivanovic, e depois necessariamente 2 médios-ala de cariz mais conservador. Isto é, 2 jogadores capazes de aparecerem também no jogo interior, 2 jogadores capazes de fechar os corredores, e eu acho que os jogadores que Lage tinha pensado para jogarem ali eram Orsnes, do lado direito, e estava a fazer uma boa parceria com Dedic, e quando chegou o Sudakov para jogar a partir da esquerda para o meio, sendo que também aqui o corredor seria naturalmente feito sobretudo pelo lateral, pelo Samuel Dow. Ora bem, para Mourinho já não é assim. Mourinho ainda tentou. Mourinho quer o 4-3-3. Já se percebeu que Mourinho quer jogar em 4-3-3. Ele ainda tentou jogar em 4-3-3 com Ivanovic a partir da esquerda. Não funcionou. Ivanovic vai ter, do meu ponto de vista, problemas para se afirmar na equipa do Benfica, segundo o ideário de José Mourinho, porque Mourinho quer um extremo. Tentou Sheldrup, mas lá está. Qual é o ideal de extremo para José Mourinho? É um jogador que seja capaz de dar profundidade. Sheldrup não, é um jogador que vem muito mais para dentro. Largura, velocidade, 1 para 1. E Sheldrup não é esse tipo de jogador. É um jogador excelente, eu gosto imenso do jogador, mas não me parece também que com esta ideia do Benfica o Sheldrup tenha muito futuro na maneira do Benfica jogar neste momento. Portanto, eu neste momento vejo, de facto, a cabeça do Mourinho neste momento está mais para jogar, e vai haver aqui uma questão, quando voltar Dedic,
mas neste momento parece-me que a equipa estará estruturada para ter Luca Bacchio a acelerar o jogo de um lado, Prestiani a acelerar o jogo do outro. Falta um extremo capaz de o fazer, mas Prestiani, apesar de tudo, é rapaz para isso. Sudakov como interior, e eu não vejo o Benfica em 2+1, vejo o Benfica em 1+2. Vejo o Benfica com Barrena cheia a jogar como médio âncora, médio centro, mais firme naquela posição, e depois dois interiores, um interior direito e um interior esquerdo. Ora, qual é que é aqui a questão? É que Richard Rios custou os olhos da cara, não está minimamente a justificar a aposta que o Benfica fez nele, e eu vou dizer isto porque é aquilo que eu acho. Eu acho que Rios só não caiu ainda do 11 porque é muito dinheiro. E é preciso tentar ver... Lembra-se daquilo que disse o Bruno Lage aqui há uns meses valentes, na famosa gravação do parque de estacionamento? É que os jogadores custam muitos milhões e depois não se podem tirar porque senão desvalorizam. Aqui o treinador a pensar como gestor de ativos. Eu acho que o Mourinho tem moral para não pensar tanto assim, mas de qualquer maneira não é fácil, com certeza, encostar um jogador que custou 27 milhões e o Benfica quererá, pelo menos, recuperar esse investimento. E não está fácil. Francamente, não estou a ver o Rios a arrebentar, de repente, no campeonato português. É um jogador inseguro com bola, entrega mal, compreende mal o jogo, é físico, capaz de acelerar, mas isso, até ver, não chega. Portanto, qual é que é a questão? É se vai jogar ali o Orsnes como médio interior direito ou se o Orsnes vai continuar a ser, como está a ser agora, tapa-buraco. Está agora a jogar a defesa direito porque o Dedic se lesionou. Já jogou a extremo esquerdo porque não havia extremo esquerdo, não estava cá o Prestiani, Sheldrup e Ivanovic não tinham dado resultado. Portanto, vamos a ver o que é que vai acontecer ali nesta situação. Ora, chegou o Estrela, boa tarde. O João Ferreira diz Damien Duff e Gudjonsson. Eu tinha que perceber porque é que estavas a falar sobre isso, João. Dizendo ao Estrela, o rapaz até está a ser acompanhado por um psicólogo, tadinho, falas do Rios, não é? E diz o Jorge Fernandes que a equipa do Benfica é mais para o 4-2-3-1. Eu não acho. Eu acho que é mais para o 4-3-3, mas essa é a minha maneira de ver. Diz o João Ferreira que o Rios tem tudo para ser o grande flop do Benfica. Vamos a ver. Vamos a ver. Eu acho que neste momento, diz o João ainda que são o Damien Duff e o Gudjonsson são os extremos a Mourinho, bem abertos e rápidos. Sim, eu lembro-me mal eu acho que, apesar de tudo, é possível ter melhor, porque não me parece que fossem assim tão grandes esses dois extremos, e ele que chegou a ter melhor. Bom, mas vamos lá ver. Portanto, a questão é, eu acho que é mais 4-3-3, 4-2-3-1, porque não vejo... O Benfica não tem dois médios centro de categoria inquestionável. Rios não é jogador para jogar ali. Não é. No futebol europeu não é. Rios pode ser um jogador de aceleração, pode ser um jogador para fazer aquilo que faz, por exemplo... Aliás, basta pensar isto. O Porto andou atrás do Rios também, e quando o Benfica sacou o Rios, o Porto foi buscar o Froholt. E Froholt está a jogar como interior do lado direito. Lá está, com Gabri Veiga como interior do lado esquerdo. Portanto, vamos transpor isto. Barrena cheia, Alan Varela. Richard Rios, Victor Froholt. Sudakov, Georgi Sudakov, Gabri Veiga. Portanto, é isto. Eu acho que a ideia é muito a mesma. E as características dos jogadores também são muito as mesmas. E se formos a ver jogador por jogador, eu acho que o Porto só marca superioridade clara. Enfim, acho que Varela é superior a Barrena Cheia, mas não é muito superior. Acho que Sudakov é superior a Gabri Veiga, mas não é muito superior. E a grande diferença faz aí no duelo Richard Rios, Victor Froholt. Porque é aí que me parece que o Porto tem, de facto, superioridade. Diz o Ricardo Pinho que o Gudjonsson não era extremo, era avançado. Pois, era um bocadinho das duas coisas, mas mesmo assim não me parece que fosse jogador de bola de ouro. Portanto, nem numa função nem na outra. Vamos lá, vamos ao jogo. Estava aqui a tentar explicar, então, aquilo que me parece que é a questão do Prestiani. Ora, Prestiani neste jogo foi importante, foi interessante. O Benfica arrancou bem no jogo. Porquê? Porque arrancou com 2 golos até ao minuto 18. Salvo erro 18. Não, 22. 2 penaltis. São 2 penaltis que a mim me pareceram escusados,
tão escusados como evidentes. O primeiro por uma mão do Fanhey num cruzamento. Eu tenho as minhas notas deste jogo aqui noutro bloco. Desculpem lá, tenho que as ir buscar. Porque já foi há uns dias e já não chego lá. O segundo, uma falta do Treza sobre o Pavlidis, porque se atrasou a disputar a bola e quando chegou lá atrasou-se a atacar a bola. E quando percebeu que o adversário ia chegar, então aí tentou emendar e acabou por fazer grande penalidade. 22 minutos, 2-0, jogo à partida resolvido. Não esteve resolvido ainda assim. Porquê? Porque o Benfica acho que baixou demasiado a intensidade do jogo a partir desse momento. E a verdade é que o Aroca ameaçou regressar. O Aroca, já vos disse, joga bem. É uma equipa que veio para este jogo, ainda assim, apesar de tudo, com um meio-campo que sabia tocar, com critério a sair desde trás. O Van Hey e o David Simão, o Pablo Gonçalves, o jogador com chegada, Pucha e Treza, dois extremos de boa qualidade técnica também. Acho que o ponta de lança é melhor a ligar do que a atacar o espaço, mas enfim, é aquilo que são as ideias do Vasco Seabra. Mas a verdade é que se o Aroca ali tem feito um golo, a coisa podia eventualmente até o jogo ter reequilibrado. Agora, não fez. E não só não fez, como mesmo a fechar a primeira parte, o Aroca voltou a falhar na defesa da sua baliza e o Otamendi ainda houve um lance, deixa-me só dizer, ao minuto 29, em que o Gonçalves foi isolado por um mau passe de Sudakov. Sudakov não fez um bom jogo contra o Aroca. E o Gonçalves acabou por ter uma boa situação para fazer o 2-1. Se tem feito o 2-1, talvez o jogo reabrisse. Não fez. Sofreu o 3-0 já no sexto minuto de compensação da primeira parte. Kanté e Otamendi, Solá não saltou e Otamendi, não me venham cá com treta, não houve falta nenhuma. O Solá é que não saltou, o Otamendi saltou para a bola, acabou por acertar também no adversário, mas ele tem que saltar, tem que disputar a jogada, não a disputou, portanto, lance absolutamente regular. 3-0, 4-0 ao minuto 50, jogo resolvido, e ainda bem, para a minha análise, por uma razão muito simples, é que eu, a partir do minuto 55, já não vi mais. Portanto, não sei mais o que é que vos posso dizer sobre este jogo. Ainda houve mais um penalti, na altura concretizado pelo Ivanovic, porque o Pavlidis já não estava em campo. Mas eu, a partir das 10 para as 10, 9h50, tive de facto que ir para estúdio para o acompanhamento das eleições do Benfica e, portanto, já não vi o resto do jogo. Como o jogo estava resolvido, e a noite foi longa, longuíssima, acabei por não ir rever a meia hora que me faltou, portanto não tenho muito mais a dizer sobre este jogo. Nota ainda para um aspecto que foi o facto do José Mourinho ter utilizado o Tomás Araújo em vez do António Silva no centro da defesa, mas teve o cuidado de ir à conferência de imprensa e à flash interview elogiar os três defesas centrais que tem, e não só os três, como também o Joshua Winder, que em princípio vai jogar para a Taça da Liga contra o Tondela ainda esta semana, jogador de equipa B, que tem sido chamado para ser quarto central da equipa principal. Portanto, passei a ficar mais ocupado com as eleições e nas eleições eu já tinha alertado Pergunta-me o João Ferreira se eu acho que o Tomás Araújo é para manter. Eu acho que o Mourinho vai gerir. O Tomás Araújo dá à equipa mais qualidade na saída de bola. E em jogos que não sejam muito de bola para a área, não me fica a perder para o António Silva. O António Silva é um jogador mais contundente em termos de marcação, quando marca, e isso faz com que ele seja mais aconselhável para jogos em que se prevêem mais cruzamentos, mais presença do adversário na área, porque é um jogador mais físico. O Tomás Araújo parece-me que é mais rápido e é inquestionavelmente mais técnico, mais capaz na saída de bola. Portanto, eu acho que, em princípio, havendo Otamendi é um jogador que é muito forte nos duelos aéreos, apesar de não ser muito alto, e permite que eu acho que permitiria que o Benfica tivesse ali um segundo central mais técnico, mais forte nas saídas. E é isso que o Tomás Araújo pode dar, embora muitas vezes eu me pareça que o José Mourinho vai sentir-se tentado a usar o Tomás como defesa direito, para garantir essa saída através. Agora tem é que trabalhar isso melhor do que tem sido trabalhado ultimamente, de facto.
Eleições, estava a dizer, já tinha alertado para o facto de não acreditar nem um pingo naquilo que as sondagens diziam. Vamos lá ver. Não é possível, metam isto na cabeça, não é possível fazer uma amostra de um universo eleitoral sem conhecer os cadernos eleitorais. Aquilo que as empresas de sondagens andaram a fazer durante a campanha e até na pré-campanha, eu acredito que tenha sido com a melhor das intenções, para tentar dar o seu melhor, mas é absolutamente imprevisível. Porque como é que se fazem as sondagens? As sondagens fazem-se com recurso a uma série de ferramentas demográficas e que permitem perceber dentro, a começar pelos censos, não é? Perceber como é que se consegue uma amostra minimamente representativa do universo eleitoral. São mais fáceis de fazer numas legislativas. Num clube, se eu vou fazer à porta do estádio, estou automaticamente a condicionar a minha análise ou a minha amostra àquilo que são as pessoas que vão ao estádio. E o Benfica tem 150 mil sócios em condições de votar e só há 50 mil que vão ao estádio. São 50 mil que, se calhar, por estarem 50, 60 mil, pronto, mas fixos eu acho que serão 40, pronto, os outros vão variando. É um público muito específico. Se eu faço a sondagem por telefone, uh, eu não tenho nenhuma forma de garantir que as pessoas com quem eu estou a falar, primeiro, são sócios. Olha, imaginem, ligarem para vocês não são sócios, nem sequer são do Benfica. E, é sócio do Benfica? Sou, sim, senhor. Então, e tenho 50 votos. E quem é que vai votar? Epá, não é? Como é que vocês certificam de que aquilo que vos estão a dizer é verdade? Não certificam. Portanto, eu acho que são muito falíveis e a prova de que são muito falíveis é que é que não foi ali um erro de 5, 10%. As sondagens davam Noronha a ganhar com largueza e Rui Costa ganhou com largueza. Portanto, mas isso eu já tinha alertado, já tinha escrito sobre isso há um mês antes das eleições. Não vou em conversas das sondagens, não vou em conversas da bolha do Twitter, porque a bolha do Twitter tende a favorecer, para já tende a favorecer quem quer mudar. Porquê? Porque é tal coisa, vocês vão ao Twitter e parece que o país está dividido entre pessoas de extrema esquerda e pessoas de extrema direita, porque são aquelas que o algoritmo favorece. Aqui no Benfica é a mesma coisa. Vamos à bolha do Twitter, é só gente que acha que está tudo mal. Portanto, aquilo que as eleições nos disseram é que é muito complicado ter aqui uma noção real daquilo que era o público votante. Agora já temos aqui uma noção de que houve perto de 42% de votos que foram parar à situação, que foram parar à continuidade. Porque nos clubes é muito fácil, as pessoas tendem a querer prevalecer a continuidade. Porque há muita gente que acha que está tudo mal, mas a maior parte das pessoas olham para o presidente que lá está, veem-no a defender os interesses do clube e automaticamente revêem-se naquilo. Às vezes até por razões que são puramente irracionais. Mas é coração. Clube é coração. E, portanto, há muita gente a votar e a prevalecer a continuidade. Agora temos uma noção de que há 42% que votaram pela continuidade de Rui Costa. Temos uma noção, conforme disse Noronha Lopes, que a maioria quer mudar. Agora, eu não estou nada seguro de um par de coisas. A primeira é, será que todas as pessoas que foram votar na primeira volta e que votaram, nomeadamente, em candidatos agora derrotados, vão votar outra vez na segunda? Imaginem que são apoiantes de João Diogo Manteigas, ou de Martim Maia, ou de Luís Filipe Vieira, ou de Cristóvão Carvalho. E também, enfim, eu acho que é capaz de haver aqui um. Se o são, sentem-se suficientemente motivados para ir outra vez votar entre dois candidatos nos quais não se revêem? Se calhar não. Agora vamos ver de outra maneira. Imaginem que são apoiantes de Rui Costa. Não vai ser em dia de jogo as eleições. Há muita tentação de pensar assim, isto está a ganho, não vale a pena. Imaginem que são apoiantes de João Noronha Lopes.
E pode haver a tentação de pensar assim: já não temos hipóteses, não vale a pena. Portanto, eu achava graça que o Benfica voltasse a bater o recorde de votantes num clube nas eleições, na segunda volta das eleições, mas acho improvável que isso venha a acontecer. E depois há uma outra questão, que é, ao contrário daquilo que acontece na política, e já vi muita gente a usar as eleições presidenciais de 86, entre Mário Soares e Diogo Freitas do Amaral, como exemplo. Porquê? Porque Freitas do Amaral ficou à beira da maioria absoluta na primeira volta e depois ainda perdeu a segunda, em que só cresceu, salvo erro, de 46 para 48. E Soares passou de 20 e picos para 52. Mas aí havia uma fratura ideológica. Isto é, havia um candidato da direita, que era Freitas do Amaral, e havia uma série de candidatos da esquerda. Havia Mário Soares, havia Francisco Salgado Zenha, havia Maria de Lourdes Pintacilgo, e a questão é que Soares conseguiu, devido a essa fratura ideológica, congregar os votos de todos os outros que não tinham votado em Freitas. Eu acho que isso não vai acontecer com Noronha nestas eleições, porque o próprio João Diogo Manteiga já veio dizer que vai votar Noronha, mas não confia nele. Não confia naquilo que ele propõe para o Benfica. Isto é uma forma, por um lado, dele se posicionar para daqui a uns anos, quando houver eleições outra vez. Porque imaginem que Noronha ganha e ele aí não pode dizer, epá, agora vou contra o tipo que apoiei. Não lhe podem dizer isso. Imaginem que Noronha perde. Ele pode sempre dizer que a verdadeira mudança e acaba com a hipótese de ganhar é aquele que corporiza. Quanto aos apoiantes de Vieira, eu vejo-os, francamente, muitos deles a passarem para Rui Costa e dizem assim: mas o Vieira passou o tempo todo a criticar Rui Costa. É verdade, mas a questão é que quem apoiou Vieira são as tais pessoas que se revêem em quem manda, que se revêem em quem defende os interesses do clube. E por isso mesmo acho perfeitamente provável ou possível que muitos dos apoiantes de Vieira passem para Rui Costa. Mas também acho que muitos deles poderão lembrar-se daquilo que Vieira disse de Rui Costa, que não trabalhava, que não sabia de nada do que se passava, nem queria saber, e vão dizer assim, eu não vou votar neste tipo. E então até podem passar para Noronha. Portanto, não há aquela fratura ideológica que nós que tivemos em termos políticos nas eleições de 86, que são aquelas de que os mais velhos se recordarão. Eu ainda não podia votar nessa altura, mas ainda me lembro perfeitamente dessa campanha eleitoral, tinha 16 anos, e não parece que o cenário seja minimamente repetível. Bom, vamos lá. O que é que temos aqui? Diz aqui o Emanuel Dantas que era interessante saber quem encomendou e pagou as sondagens. Responde o João Ferreira, por acaso não tem assim tanto interesse, elas nunca seriam fidedignas. E lá está, eu não sou capaz de olhar para isto e presumir desonestidade. Eu olho para isto e aquilo que eu presumo é vontade de entregar. Eu sou técnico de sondagens, quero fazer. É um desafio para mim. É muito complicado. Tenho a noção que é muito complicado, mas vou tentar fazer na mesma. Deu buraco? Deu. Dei o meu melhor. Não vejo assim, e tal, está-me aqui este candidato a pagar para eu dar estes resultados. Não, nunca sou capaz de olhar para a coisa e presumir isso. Devo ser ingênuo, com certeza, mas é essa a minha maneira de estar na vida. Bom, vamos prosseguir e vamos passar. Diz o João Ferreira, pagaram à empresa, a empresa tentou, tudo normal. Sim, eu creio que quem pagou terão sido as empresas de comunicação social. Não estou a ver os... Eu acho que os candidatos, todos eles, tinham as suas próprias sondagens, mas não as divulgaram. Vamos passar ao Tondela Sporting. Jogo de sábado, para assinalar, e deixem-me só abrir aqui também a ficha do jogo, para não dizer asneiras, mais uma vez, para dizer que o Sporting voltou a estar muito bem. O Sporting geralmente está bem quando... Deixem-me só, antes disso, ler este comentário do Luís Mendes. Eu não vou votar na segunda volta, lá está. Votei Martim Maier, mas se votasse na segunda, votaria Rui Costa, porque não acredito no populismo do João Noronha Lopes. Eu até olho para o João Noronha Lopes e vejo mais tecnocracia do que populismo. Mas cada um vê como vê. E não há maneiras certas e erradas de ver. Aqui cada um vê aquilo que lhe sugere. Mas lá está, corrobora aquilo que eu estava a dizer, que há muita gente que votou na primeira volta e não vai votar na segunda, embora no caso do Luís possa ser até por uma questão de saúde. Vamos lá.
Arrumamos o Benfica na gaveta, entramos no Sporting, para vos falar desse jogo em Tondela. Jogo que o Sporting complicou, chegou a complicar. E eu recordo-me até, estava a ver na televisão e de ouvir o comentador dizer vezes repetidas que o jogo não está fechado porque um golo pode... E o Sporting esteve 1-0 até ao minuto 59. E se o Tondela faz um golo, enfim, eu acho que o Sporting a seguir faria mais dois, mas podia acontecer ali uma conjugação de eventos cósmicos que pudesse levar o jogo para o outro lado. A superioridade do Sporting foi absolutamente evidente. Vimos um Tondela a fechar, muitas vezes a 5 atrás, porque o Pedro Maranhão fechava o corredor direito por fora para que o Bebeto pudesse fechar dentro como terceiro central. O Ivan Cavaleiro não fazia a mesma coisa. E eu aqui acho que houve um erro de preparação do jogo por parte do Ivo Vieira, o treinador do Tondela. Porquê? Porque se o Sporting tem zona em que tem aquilo que o Rui Borges chamou no jogo com o Marselha dupla largura, é à direita, portanto, à esquerda da equipa adversária. E foi aí que o Tondela tinha o jogador, o extremo, defensivamente mais incapaz, que era o Ivan Cavaleiro. E o pobre do Maviran, que já do ponto de vista defensivo, o defesa esquerdo do Tondela, já não é grande espingarda, é um lateral, sobretudo, forte a atacar. Muitas vezes se via com Trincão, Geni Catamo e Fresneda em cima e completamente ultrapassado pelas circunstâncias. O Sporting criou muito, criou bastante, e já vamos daqui a bocado, quando falarmos de recordes, perceber o quanto o Sporting foi criando. Teve, de acordo com as estatísticas da Opta, 6 grandes oportunidades. E um índice de golos esperados superior a 3, e não é assim tão vulgar. O Rui Borges disse que tinha voltado a bater o recorde de golos esperados na Liga, não voltou. Embora o recorde pertença de facto ao Sporting, mas no jogo em casa com o Moreirense, em que ficou acima de 5. Mas a verdade é que o Sporting foi retardando a marcação do segundo golo, que podia meter quase como que um ponto final no jogo. Diz aqui a Mariana Cordeiro Ferreira, atenção que o Bernardo segurou o Tondela durante muito tempo, é verdade, o Bernardo Fontes, e já vamos falar também sobre isso quando formos aos recordes da jornada, fartou-se de defender, fez defesas improváveis, impossíveis, e isso acabou por adiar a resolução da partida. Diz o Luís Mendes, é inacreditável, mas eu olho para o Rui Borges, como via o que se passava com o Bruno Lage da primeira passagem. E tal, ganhou, mas... Bom, eu acho que o Sporting, neste momento, tem um problema. E o problema que o Sporting tem é... Enfim, é ligeiramente diferente daquele que é o problema do Benfica. O problema do Sporting é que é uma equipa... já o disse aqui, parece-me a mais forte das equipas do campeonato em ataque organizado. O Sporting, se o deixam entrar no meio-campo contrário, com bola, e geralmente... ou melhor, se o deixam sair em boas condições, o Sporting não teve debate neste jogo, voltou Diomande, esteve bem Diomande, mais físico, menos forte com bola, mas mais físico, mais capaz de reduzir o espaço, de apertar o ponta de lança adversário para o impedir de se virar e de ligar, mas continuou a ter o Gonçalo Inácio, que é um defesa central fortíssimo em construção. Se o Sporting lhe permitem uma construção limpa desde trás, o Sporting entra no meio-campo adversário em boas condições. E se entra no meio-campo adversário em boas condições, tem um domínio do corredor central que faz com que a equipa seja fortíssima no jogo entre linhas, nas combinações rápidas, e isso permite-lhe criar um número de ocasiões de golo sem paralelo nos outros candidatos ao título. Qual é que é o problema do Sporting, então? E eu já escrevi e remeto-vos, se ainda são daqueles que andam aí, mas isto era com 3 centrais, porque o Rui Borges mudou o sistema. Esqueçam lá isso. Esqueçam lá isso, não interessa nada. O Sporting defende como defendia e ataca como atacava. Parte de um 4-2-3-1, é verdade. Mas defende na mesma com 5 atrás, e vimos neste jogo, mesmo contra o Tondela, o Geni Catamo a baixar muitas vezes para fazer quinto homem atrás, pela direita, fazendo com que o Fresneda jogasse quase como terceiro central, e continua a atacar em 3-2-5, como atacava antes, e a ter o Pote e o Trincão no espaço interior, que é isso que é importante. Eu não quero saber se o Pedro Gonçalves é extremo esquerdo ou avançado interior esquerdo.
ele joga no mesmo sítio. Cria ali um problema do ponto de vista defensivo, porque para defender em 4-4-2, no início da organização defensiva, Pedro Gonçalves muitas vezes tem que fechar o corredor esquerdo e ele nem sempre faz isso bem. Sobretudo se tiver adversários, como se viu no jogo contra o Porto, por exemplo, adversários que sejam capazes de explorar essa debilidade. Mas, do ponto de vista ofensivo, o Sporting adianta ao extremo esquerdo, o defesa esquerdo, o Maxi Araújo foi sempre extremo esquerdo e apareceu sempre na frente, ao nível do Geni Catamo. E, portanto, estão lá os dois alas. E depois mete Pedro Gonçalves e Trincão por dentro, juntamente com o ponta de lança, que é o Soares, que ainda por cima é um jogador mais forte em apoio do que era Gyökeres. Não tem a mesma capacidade para ganhar a profundidade. Não se pode contar, meter-lhe a bola no espaço e que ele vá buscá-la, porque a generalidade dos defesas centrais consegue aguentar o corpo a corpo com ele a velocidade, mas muito forte na ligação com os outros dois avançados que andam por ali, que são o Trincão e o Pedro Gonçalves. Portanto, o Sporting joga da mesma maneira. Não venham cá com conversa isto era 3-4-3 e é 4-2-3-1 e o Rui Borges está a inventar. Está nada, está a jogar igual. A gente é que precisa de pôr os jogadores numa folha de papel e, portanto, quando os pomos numa folha de papel, ali paradinhos, eles estão dispostos num esquema tático diferente. Mas depois, a defender é igual, a atacar é igual. Portanto, não há cá essa questão. A grande questão e o grande problema do Sporting é que é uma equipa que, por ter perdido a solução da profundidade, e não a tem, porque Soares, ainda no jogo com o Marselha viu isso, bolas metidas, o Marselha defendia mais alto, bolas metidas atrás da última linha, Soares ia com o marroquino, agora o Aguerd, com o Aguerd, e não conseguia nunca chegar lá primeiro, ou chegar lá em condições de poder continuar a jogada. E, portanto, tendo perdido essa solução, o Sporting é uma equipa que sofre mais quando é pressionado em boas condições. Viu-se isso com o Braga, por exemplo. O Braga foi capaz de pressionar. Viu-se isso com o Porto. Vê-se isso geralmente com equipas mais fortes. E por isso é que o Sporting é a equipa mais forte do campeonato a jogar contra os fracos. E vejo que dificilmente o Sporting vai perder pontos contra este. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas é difícil o Sporting perder pontos. Mas também vejo difícil o Sporting ganhar. O que se passa aqui não é o Rui Borges. O Rui Borges, é um treinador que não é capaz de ganhar os jogos grandes. Não, a equipa tem estas condicionantes, tem esta idiosincrasia. E por isso mesmo torna-se mais difícil impor-se contra equipas que pressionam alto. E atenção, aqui a questão não é, então porque é que o Tondela não foi pressionar alto? Não foi porque não tem capacidade para isso. Porque se for, leva com a bola atrás e perde na mesma. Agora, equipas fortes neste tipo de jogo podem, de facto, problematizar o jogo ao Sporting. Portanto, o Sporting criou demasiado, criou muito, podia ter goleado, devia ter goleado, desperdiçou bastante, mas acabou por ganhar tranquilamente na mesma. Belíssimo golo do Soares, a driblar para dentro, a driblar para fora, a chutar de pé esquerdo junto ao poste. Belíssimo golo do Pedro Gonçalves também, a vir da esquerda para o meio e a meter a bola junto ao poste mais distante do Bernardo. Interessante o golo do Kenda a fechar. Porquê? Porque meteu 3 jogadores que tinham acabado de entrar, ou que tinham entrado há pouco tempo, com o Chorashvili a servir de apoio, a bola a entrar no cruzamento do Mateus Reis e depois o Kenda a cabecear no segundo poste para dentro. Mas podia ao Sporting e devia ter marcado mais golos. Pareceu muito fraca esta equipa do Tondela e vejo difícil, como as coisas estão, que o Tondela consiga melhorar para poder vir ainda a discutir com boas possibilidades a entrada ou a permanência na primeira divisão. Vamos lá, comentários vossos. Mariana Cordeiro Ferreira diz que Ioannidis é muito mais físico do que Soares. Estou a tentar perceber como é que o Rui Borges não o coloca a titular. Ou os dois em simultâneo, tirando o Geni. Mariana, porque isso sim seria mudar o sistema e as dinâmicas. Não é? Porque é que não o coloca a titular? Não coloca porque a grande força deste Sporting neste momento é a capacidade de ligação do Soares com Pote e Trincão. E o Ioannidis não tem essa capacidade. Porquê é que não mete os dois? Porque se mete os dois, eu acabei de explicar, o Geni está a jogar como jogava, joga aberto. Defende como defesa direito. Vamos pôr o Ioannidis a defender a defesa direito? Não, não é? Vamos mudar mesmo o sistema? É isso que queremos? Queremos mudar tudo? Não acho boa ideia. E o Ioannidis vai ter que esperar pela sua vez. É um jogador que vai ser útil, com certeza. Creio que hoje vai ser titular contra o Alverca. Mas para já o titular é Soares. E acho que foi uma excelente escolha do Sporting, o Luís Soares.
Diz ainda a Mariana Cordeiro Ferreira que Nuno Santos está quase de volta. Eu não tiraria Maxi do 11 titular, até porque sinto que não tenho quem o faça tão bem, verdade? Mas colocaria Nuno no lugar de Geni ou Kenda, com Trincão do lado direito, Pote ao meio e Nuno do lado esquerdo. Faz sentido? Também acho que não. Mariana está a pensar muito o jogo na base do 4-2-3-1, que não é o que o Sporting joga. Lá está. O Trincão não está a jogar do lado direito, neste momento. O Trincão está a jogar como... ou melhor, não está a jogar ao meio. Está a jogar ao meio juntamente com o Pote. Essa solução precisaria... Vamos lá ver. Vamos pensar o quinteto de ataque do Sporting, neste momento, ou em Tondela, que foi da direita para a esquerda. Geni, aberto na direita. Trincão, como avançado interior direito. Soares, como avançado de centro. Pedro Gonçalves, como avançado interior esquerdo. Maxi Araújo, como extremo esquerdo. Se, de repente, a ideia é tirar o Kenda para meter o Nuno Santos, como é que isto fica organizado? É Trincão aberto na direita? Vai ter que fazer defesa direita no momento defensivo. Sporting quer isso? Não creio. Sporting quer tirar o Trincão do corredor central? Não creio. Depois seria, então, Pedro Gonçalves, como avançado interior direito, Soares, Nuno Santos, como avançado interior esquerdo, e Maxi, como extremo esquerdo. Acho que perde-se mais do que se ganha. Mas, enfim, pode ser uma solução. Eu não a faria. Porque me parece que o importante aqui é ter Trincão e Pedro Gonçalves no corredor central. Nuno Santos, do meu ponto de vista, vai ser um concorrente de Maxi Araújo. Quem vai perder com isso é Mangas, mas também já me parece que o Mangas não tem grande futuro nesta equipa. Vai jogar alguns jogos. Hoje, creio que jogará também contra o Alverca. Mas não me parece que seja uma solução para levar muito a sério. Bom, diz a Mariana, verdade? Ok, ainda bem que estamos de acordo, então. Vamos entrar no jogo do Porto, porque a seguir ainda há recordes e pergunta do Discord. E o jogo do Porto tem aqui. Já sabem, há crónica analítica no Substack. É só darem lá um salto. Aquilo que me parece que foi o jogo teve muito que ver e o Porto voltou ao seu 11 de gala. Diogo Costa, os adeptos já são capazes de o recitar de cor. Diogo Costa, Alberto Costa, Bednarek, Kivior, Francisco Moura, Alan Varela, Froholt, Gabriel Veiga, PP, Samu, Borja Sainz. 4-3-3. Saída de bola igual. Pressão igual. Tudo igual. E foi isso que disse o Vasco Botelho da Costa no final. E é muito interessante a flash interview do Vasco Botelho da Costa no final. Eu depois a conferência de imprensa já não vi, porque entretanto estava a escrever, mas pareceu muito interessante a flash, porque ele diz o seguinte: o Porto faz isto muito bem, mas faz sempre isto desde o início da época. Portanto, começa a ser relativamente simples contrariar. E eu, por acaso, não tenho aqui. Se não mostrava aqui, mas não tenho aqui, não consigo mostrar. E teria que interromper o programa e não apetece. Mas quem quiser ver os quadros estáticos, eles estão na crónica analítica, que está lá no Substack. Porquê? Porque o Porto, o Moreirense, basicamente aplicou um plano muito semelhante ao plano que o José Mourinho tinha aplicado no Dragão. Defendeu em 4-4-2. Houve algumas diferenças, sim, e já vou explicar quais foram. Meteu dois homens na frente, o Maranhão e o Alanzinho, que limitavam-se a controlar a saída de bola pelos centrais, Bednarek e Kivior, encobrindo ou fazendo sombra ao Alan Varela. Porque a ideia do jogo do Porto é sempre a mesma. É, através dos centrais, ligar no Alan Varela e é o Alan Varela quem vira e quem inicia o jogo ofensivo. Ora, se houver ali, é como disse o Mourinho, com 2 mate 3, se houver ali dois homens capazes de tapar a entrada da bola dos centrais no Alan Varela, o que é que isto provoca? Que aqueles três estão fora. O que é que o Porto faz? E faz bem, muitas vezes. Baixa ao lateral esquerdo para o nível dos centrais para conseguir tornear esta primeira zona de pressão. Mas isto só funciona se aqueles dois homens não estiverem atentos. E foi o que aconteceu, por exemplo, no lance do primeiro gol do Porto em Alvalade contra o Sporting.
Porque aí não estiveram atentos, a bola entrou no Varela, que acelerou pela direita, acelerou o jogo, metendo um passe na direita. Acelerar não é só correr depressa, é também acelerar a circulação da bola. E o Porto chegou, criou o desequilíbrio que valeu o primeiro golo em Alvalade, numa altura em que estava até mal no jogo. Depois, o que é que fez mais o Vasco Botelho da Costa? Encostou o Stepanovic e o Beni aos dois médios ofensivos do Porto. Não havia aqui uma marcação individual, e esta é uma das diferenças, tão forte como houve no Porto Benfica, mas se a bola estava na meia esquerda do Porto, imediatamente o Beni encostava no Gabri Veiga e o Stepanovic ficava como médio centro de referência, dando ali algum espaço, então, ao Froholt. Se a bola estava na meia direita do Porto, o Stepanovic encostava no Froholt e o Beni assumia uma posição mais central, dando então algum espaço ao Gabri Veiga. E o Porto teve dificuldades para desencaixar deste jogo de marcações. Porquê? Porque depois o Diogo Travassos e o Cédric Teguia, os dois extremos do Moreirense, condicionavam muito a subida dos laterais do Porto. O Diogo Travassos, a jogar como extremo direito, apertava o Francisco Moura sempre que ele entrava em zonas ofensivas, e o Cédric Teguia, extremo esquerdo, apertava o Alberto Costa sempre que ele entrava em zonas ofensivas. Era preciso desencaixar, e é isso que o Porto tem dificuldades em fazer. E foi por isso também, do meu ponto de vista, que o Farioli fez e mudou tanta coisa no decorrer do jogo, porque não tendo o processo trabalhado, e eu acho que não está, e o próprio Farioli no final disse que era nisso que o Porto tinha que evoluir, não tendo o processo trabalhado, precisava urgentemente de criar ali alguma diferença na maneira como a equipa estava a jogar. E foi por isso que o Porto mudou como mudou. Primeiro, trocando o Borja pelo William. O que é que isto significou? PP para o lado esquerdo, de maneira a ter um jogo até mais interior do que dava o Borja na esquerda. William para o lado direito, à espera de um daqueles lances que são já a imagem de marca do William. Vem para dentro e mete o remate em arco ao posto mais distante. E depois, Veiga por Mora. Froholt não jogou bem ontem. E eu parece-me que poderia ontem, eventualmente, o Porto ter ficado com Veiga e Mora ao mesmo tempo. Mas não foi isso que quis Farioli. E depois, aí é que mudou mesmo muita coisa quando troca o Moura pelo Perpites, colocando o Kivior como defesa esquerdo, e o PP pelo Denis Gould, que não foi jogar como ponta de lança, atenção. O Denis Gould foi jogar para extremo esquerdo. Mudou também as características da posição. O Denis Gould só vai para a ponta de lança quando sai o Samu para entrar o Caramu, e o Porto voltou então a jogar numa altura em que o Moreirense já estava até inclusive com três centrais, porque tinha juntado o Gilberto Batista, ao Marcelo e ao Maracás. Portanto, o que é que o jogo nos disse? Porto muito competente em ação de pressão, quase sempre capaz de impedir o Moreirense de jogar. O Moreirense praticamente não atacou. E isso vê-se, enfim, o Moreirense de vez em quando conseguia meter um contra-ataque, conseguia meter um ataque rápido, mas em termos de ataque organizado, eu não consegui ver o Moreirense em ataque organizado durante o jogo todo. Porque o Porto não deixou. O Porto acabou com um índice de passos permitidos por ação defensiva de 6, que é muito baixo, é excelente. Moreirense praticamente não jogou, mas o Porto também com muita dificuldade para criar desequilíbrios face a uma organização defensiva muito bem trabalhada do Moreirense, que já sabe, lá está, como disse o Vasco Coelho da Costa, o Porto tem uma boa ideia de jogo, mas é a mesma desde o início da época. Não muda nada, é sempre igual. Começa a tornar-se relativamente fácil de contrariar. Claro que depois impõe-se a qualidade dos jogadores. Mas ontem nem foi por aí. Ontem aquilo que se impôs verdadeiramente foi a qualidade das bolas paradas. O Moreirense marcou no único remate enquadrado que fez, e alguma fortuna para o Alanzinho, porque a bola raspa no Bednarek e torna-se inalcançável pelo Diogo Costa. O Porto não estava a conseguir criar, chegou ao empate num penalti idiota, tão evidente como idiota também, do Ian Maranhão, que resolveu agarrar o Froholt quando ele ia atacar a bola num pontapé de canto, ia atacar a bola ao primeiro posto ou ia em direção à bola. Muitas vezes até é só manobra de diversão, como se no lance do segundo golo. O Froholt faz sempre aquele movimento. Cantos da esquerda, ele fica sempre ali no primeiro posto. O Porto mete 6 homens na pequena área. Froholt fica no primeiro posto. Os mais altos ficam no meio. O ponta de lança geralmente no segundo posto. O Froholt faz sempre um movimento em direção à bola
quer a bola lá vá entrar, quer não vá. Porquê? Porque se não entrar, alguém há de ir com ele. E neste caso até, às vezes entra, como entrou, por exemplo, em Barcelos, no jogo contra o Gil Vicente, deu golo. Às vezes não entra, mas o facto de ele ir embora leva sempre alguém com ele, e neste caso o Maranhão, inclusive, agarrou. No segundo golo, aquilo que se viu foi que o Frollo fez o mesmo movimento, mas a bola não entrou ali, alguém foi com ele, e o que é que isto permitiu? Que Bednarek e Kivior saltassem em 2-1, a bola bateu nas costas do Kivior e acabou por sobrar para uma ação de antecipação do Denis Golo na segundo poste, onde ele fez o golo da vitória do Porto. Foi uma vitória merecida, mas muito complicada do Porto, e eu creio que o Porto tem de melhorar em termos de variabilidade de construção, de variabilidade de criação, porque está muito agarrada àquela mesma ideia, e é uma equipa que eu chamei na Crónica Analítica um esquadrão de demolição, porque é isso que o Porto faz. O Porto vai demolir os adversários. Mas se tiver que os enganar, não consegue. Tem muitas dificuldades para o fazer. E quando encontra adversários capazes de responder a estas ações de pressão, ou adversários com um nível físico superior, acaba por ter dificuldades. Comentários vossos em relação ao jogo do Porto, aparentemente não há, o que nos permite então avançar para, e deixa-me só mudar aqui a página, para os recordes da semana. Vamos embora, são 5 recordes da semana e a pergunta do Discord para acabarmos o futebol de verdade de hoje. Eu vou só tirar daqui o banner com o endereço do meu Substack, para conseguirmos todos ver aqui aquilo que são os recordes desta jornada da Liga. E vamos começar com esse Gil Vicente, esse Alverca Gil Vicente, assim é que é. E porquê é que eu trouxe... Não está o André Gomes, não está no top de negativo de defesas esperadas neste jogo. O André Gomes acabou com um resultado negativo de menos 1,86. Isto é, devia ter defendido mais 1,86 golos esperados do que defendeu. Não chegou para entrar no top. O top é, neste momento, do Lucas França, do Nacional, que contra o Sporting deixou entrar 2,07 bolas que não deviam ter entrado. Gabriel Batista, do Santa Clara, que contra o Famalicão deixou entrar 2,01 bolas que não deviam ter entrado. E César Emista, do Rio Ave, contra o Aroca, deixou entrar 1,96 bolas que não deviam ter entrado. Mas o André Gomes, que neste jogo deixou entrar 1,86 bolas que não deviam ter entrado, ficou no quarto lugar, e já vemos que ele só defendeu uma bola, as outras 4 que foram à baliza deram um golo, e estão ali, a azul a bola que ele defendeu, a amarela as bolas que entraram, já tinha o quarto lugar, com 1,63. Portanto, é um guarda-redes que neste momento, é um guarda-redes capaz do melhor e do pior, fez uma das melhores exibições do campeonato, que foi precisamente no jogo contra o Tondela, mas ao mesmo tempo também tem 2 das exibições menos conseguidas de um guarda-redes no campeonato. É um guarda-redes ainda inconstante, que tem futuro, mas que não está até ver a justificar a titularidade em todos os jogos. Segundo recorde desta semana para o Pavlidis, que é individualmente o jogador com mais golos esperados num só jogo deste campeonato, 2,16. Ele marcou 3. O facto de ele ter tido 2 penaltis ajuda, como é evidente, só aí em 2 penaltis temos 1,60, o que quer dizer, isto estão ali, aquela bola amarela devia contar 2 vezes, porque são 2 bolas amarelas na marca de penalti. Além disso, ele fez mais 3 remates. Um deles deu o golo, é o que está amarelo ligeiramente atrás, 2 foram para fora, que foram aqueles 2 remates a vermelho. Tudo somado permitiu-lhe ter um índice de golos esperados de 2,16, dos quais ele fez 3 golos. Superou assim o Luís Soares, que no jogo do Sporting contra o Moreirense teve 2,10 e também um penalti, e Pedro Gonçalves do Sporting, que também no jogo contra o Moreirense teve 1,64 e também um penalti. O Sporting no jogo com o Moreirense tinha tido 2 penaltis, o Benfica no jogo com o Aroca teve 3. Portanto, recorde de golos esperados para o Pavlidis no jogo do Benfica contra o Aroca. Terceiro recorde desta semana é este, é do Bernardo Fontes, e cá está, vejam só o bombardeamento a que o homem foi sujeito. Aquelas 3 bolas amarelas são os 3 golos, as bolas azuis são as 12 defesas que Bernardo Fontes fez no jogo do Tondela contra o Sporting. É o novo máximo deste campeonato, e o que é curioso aqui é que os 3 guarda-redes que mais defenderam neste campeonato fizeram-no sempre em jogos contra o Sporting. Bernardo Fontes do Tondela com 12 defesas,
superou André Ferreira do Moreirense, que contra o Sporting tinha defendido 10 bolas, e Patrick Sequeira do Casa Pia, que no jogo contra o Sporting tinha defendido 8. Portanto, ou o Sporting começa a desviar a bola dos guarda-redes, ou o Sporting é fraco a desviar a bola dos guarda-redes, ou os guarda-redes nos jogos contra o Sporting estão sempre particularmente inspirados. E isto permite-nos olhar também para mais um recorde desse mesmo jogo, que é este. O máximo de remates num só jogo. E vejam só, aquilo parece, de facto, um bombardeamento incrível do Sporting à baliza do Tondela. Foram 29 remates, novo máximo de remates num só jogo. Sporting contra o Tondela, 29. Superou o valor que o Famalicão tinha conseguido contra o Rio Ave, 28, e os 27 que o Sporting tinha conseguido 3 vezes, contra o Casa Pia, o Nacional e o Moreirense. Portanto, o Sporting é uma equipa que remata muito. E aqui estamos a ver os remates desta partida contra o Tondela. A azul, aqueles que foram à baliza e foram defendidos. A amarelo, os 3 golos. E a vermelho, os remates que foram para fora. Agora, não é verdade aquilo que o Rui Borges disse, que o Sporting tinha batido o recorde de golos esperados, mais uma vez. Não bateu. O recorde de golos esperados desta liga são os 5,01 golos esperados do Sporting contra o Moreirense. E o que o Sporting fez foi a terceira melhor marca da liga. Estes 3,17 do jogo contra o Tondela. Sendo que pelo meio está ainda os 3,73 do Benfica contra o Aroca, que foi também no sábado. Agora, destes 3,73, é preciso ter em conta que, ora, 0,8, 2,40 ou 2,37, assim é que é, vieram dos 3 penaltis. O que quer dizer, deixem-me só fazer aqui a conta, para não estar a fazer a conta de cabeça, 3,73 menos 2,37, quer dizer que o Benfica teve 1,36 golos esperados contra o Aroca em bola corrida. Sendo que o Sporting, no jogo contra o Moreirense, tinha tido 1,58, tinha tido 3,43 golos esperados em bola corrida, portanto, ainda assim, superior aos 3,17, todos eles em bola corrida, no jogo contra o... Em bola corrida não, mas excluindo penaltis, no jogo contra o Tondela. Por fim, quinto recorde desta semana, o de Kivior, que igualou no jogo de ontem contra o Moreirense o máximo de passes em frente deste campeonato. Fez 37, tantos quanto o Gonçalo Inácio do Sporting tinha feito contra o Aroca. Sendo que o segundo valor é também do Gonçalo Inácio do Sporting, 36 no jogo contra o Nacional. Se forem ver, as setas não são 37, porque eu optei, porque senão era uma grande confusão de setas, se eu fosse por aqui todos os passos do Kivior, optei por meter aqui apenas os passos progressivos de Kivior no jogo contra o Moreirense, que foram 11. Aí o Gonçalo Inácio, nesse jogo contra o Aroca, tinha conseguido 25. Portanto, o que é que distingue um passo em frente de um passo progressivo? É que um passo em frente é todo o passo que leva a bola a andar, a ficar mais próxima da linha de fundo do que estava antes do passe. E um passo progressivo é um passo que leva a bola a andar pelo menos 10 metros para a frente e necessariamente dentro do meio-campo ofensivo. Porque só assim é que é considerado um passo progressivo. Pode ser também um passo que mete a bola dentro da área. Diz o Luís Leal, aqui está o verdadeiro manto verde. Não percebi, Luís, qual é que é exatamente o manto verde. É o relvado, não é? O relvado é verde, de facto. E cai aqui como um manto em cima da emissão. Bom, vamos lá. Vamos à pergunta do Discord para concluirmos a emissão de hoje, que já vai com 1h09, portanto já passei o meu limite, que é de 1 hora, mas às vezes tem que ser, e a conversa hoje foi interessante. Pergunta do Discord desta semana, e já sabem que podem deixar perguntas no servidor de Discord, e que para acederem ao servidor de Discord têm que ser subscritores premium do meu Substack, e que para serem subscritores premium do meu Substack pagam 5 euros por mês,
E atenção que aquilo que vocês ganham não é só o facto de poderem estar no servidor do Discord ou poderem fazer perguntas. Podem também aceder ao meu canal de Telegram, onde ouvem os textos em áudio, e podem ler todos os textos que estão no meu Substack, incluindo os textos que são exclusivos para subscritores premium, que neste momento é tudo menos as entrelinhas que saem de manhã todos os dias com a atualidade desportiva do dia. O Jorge Fernandes diz que é a minha... o Luís Leal esclarece que o Monteverde é o domínio estatístico e é o Sporting, estatisticamente, tem sido a equipa mais forte deste campeonato. Precisamente, lá está, eu expliquei isso há bocado, porque é a equipa mais forte contra equipas pequenas. E o Jorge Fernandes diz que é a minha pergunta, pois é a pergunta do Jorge. Vamos lá, a pergunta do Jorge é a seguinte. Boa noite, António. Qual é a necessidade de existir um campeonato sub-23? Este ano estão inscritos 16 clubes, não existem descidas e subidas. A mim parece-me um campeonato jogado em jogos amigáveis, em que o lugar que termina no final da época não tem consequências. Muitos destes miúdos podiam estar a crescer numa Liga 3 ou nas equipas B. Mas como a FPF dá bastante visibilidade, muitos preferem jogar estes amigáveis do que terminarem a sua formação jogando contra e com jogadores mais velhos. As SADs, ao invés de aproveitarem os miúdos da formação dos clubes, preferem meter a rodar os jogadores jovens aqui, pois assim não têm que pagar a formação dos clubes fundadores. Viva os investidores que temos em Portugal. O Jorge está sempre contra as SADs e contra os investidores. Lá está, é do Belenenses, temos que nos lembrar disso. A malta do Belenenses está escaldada. Bom, deixa-me só dizer uma coisa, Jorge. Em relação à tua questão, eu acho que os clubes grandes podem ter os jogadores a rodar na Liga 3 ou na Liga, ou até na segunda Liga. Podem, mas há um limite de empréstimos. Eu acho bem que haja. Portanto, esta é uma forma de... A Liga 3 é uma forma de dar competição aos miúdos, que vêm... A Liga 3, perdão. O Campeonato Sub-23, ou a Liga Revelação, é uma forma de dar competição aos miúdos que vêm dos Sub-19, de os meter a jogar, sem perder a ligação contratual. Porque são jogadores que ainda não se percebeu bem se vão dar ou não vão dar e, portanto, os clubes não querem despachá-los ainda naquele momento. Era melhor tê-los a competir num campeonato de segunda Liga, ou de Liga 3, ou até de Campeonato de Portugal. É possível. Só que isso implicaria a perda de controle do clube sobre a situação. E o clube não anda a investir na formação para depois despachar os jogadores que até podem vir a dar resultado mais tarde ou mais cedo. Outra questão. Era preferível tê-los numa equipa B? Eu acho que sim, mas nem todos os clubes têm equipas B. Se formos a ver, o Porto tem a equipa B, mas não tem a equipa de sub-23. Só o Sporting e o Benfica é que têm a equipa B e a equipa de sub-23, e o Braga, e o... Enfim, estou a falar dos grandes. E o que é que isto significa? Significa que se estabelece ali uma hierarquia. E muitas vezes aquilo que está a acontecer é que os melhores sub-19 já estão a jogar na equipa B. Os segundos melhores sub-19, porque muitas vezes os plantéis são diferentes, ou na generalidade dos casos os plantéis são diferentes, estão a jogar a Liga Revelação, os sub-23. Portanto, uns estão a jogar já com séniores, outros estão a jogar com jogadores acima do seu escalão, e depois ainda aparecem mais jogadores que estão a jogar, de facto, o campeonato sub-19. Há equipas que têm uma quantidade de bons jogadores que lhes permitem ser competitivos em todos estes escalões. É o caso do Benfica, por exemplo. A equipe, o Sporting já não consegue. E por isso mesmo o Sporting, na época passada, não foi sequer à fase final do Campeonato Nacional de Sub-19. Porque quem está a jogar o Campeonato Nacional de Sub-19, das duas, uma, ou são miúdos que são Sub-17, ou são miúdos que são Sub-19, mas já são uma espécie de terceira equipa de Sub-19 do clube. Porque o Sporting tem na equipa B, e a equipa B está em primeiro lugar na segunda liga, neste momento. Uma série de miúdos que podiam ser ainda Sub-19. Esses jogam segunda liga, jogam UEFA Youth League. Alguns deles, os que têm a idade para isso. Depois tem uma segunda equipa de sub-23, que até não começou mal, mas agora tem vindo a perder os jogos quase todos. E é como diz o Jorge, não há consequências, portanto, que se dane. E que essa segunda equipa joga a Liga Revelação, sub-23, joga muito uma coisa que existe também para lhes dar experiência internacional, na qual o Benfica também está, e o Porto também já andou, e até acho que já ganhou, que é a Premier League International Cup, que é uma competição organizada em Inglaterra
pela generalidade das equipas inglesas, convidam equipas internacionais para participarem. E depois ainda há outros que vão jogar o campeonato sub-19. Portanto, o que é que isto significa? Significa que, sim, seria possível não haver sub-23, mas isso implicaria que todas as equipas teriam de ter a equipa B e nem todas as equipas B iriam ter condições para estar a jogar uma segunda liga, uma Liga 3 ou um campeonato de Portugal. Íamos condenar muitas vezes estes miúdos a jogarem distritais, o que se calhar não era o melhor para a evolução deles. Ou então, por outro lado, nem toda a gente quer separar-se dos jogadores tão cedo. Porque aqui estamos a falar muitas vezes de jogadores que ainda são sub-19. E eu acho que é cedo ainda para decretar se eles vão dar ou não vão dar. E há limites para os terem prestados. Portanto, eu acho que há aqui, de certa forma, uma redundância, mas é uma redundância que acaba por ser, enfim, se quisermos, positiva para os jogadores e, de certa forma, positiva para os grandes. Não é tão boa para clubes como o Belenenses, por exemplo. De facto, porquê? Porque há jogadores que estão a jogar a Liga Revelação, podiam estar a jogar no Belenenses. E quem diz o Belenenses diz o Atlético. Quem diz o Atlético diz o Lusitano de Lourosa, agora por acaso está já na segunda Liga, mas equipas, o FAF, enfim, portanto, estamos a falar de equipas de Liga 3 às quais com certeza muito jeito daria dariam estes miúdos que estão a jogar sub-23 nos plantéis dos clubes grandes. O que é que vocês têm a dizer sobre o tema? Diz o Jorge, não sou contra os investidores, sou contra os investidores que existem em Portugal. Alguns, Jorge. O Boa Vista é a última vítima, os adeptos estão mesmo contentes, nem conseguem montar uma equipa na 4ª Divisão Distrital da Associação de Futebol do Porto por causa da FIFA. Pois é. Bom, meus amigos, já vai longo o Futebol de Verdade de hoje, vai ter que acabar. Quero agradecer-vos terem passado aqui esta hora e picos comigo. E já sabem, o Futebol de Verdade volta depois da próxima jornada do campeonato. E deixem-me ver se eu consigo perceber já. Já percebi que o jogo da semana da próxima jornada vai ser o Futebol Clube do Porto Sporting Clube Braga. E o Futebol Clube Porto Sporting Clube Braga é no dia 2 de novembro, às 20h30. Ora, 2 de novembro é domingo. Dia 3 ainda há um Gil Vicente Santa Clara. Portanto, o Futebol de Verdade regressa no dia 4 de novembro. Eu acho que 4 de novembro é terça-feira, precisamente. Deixem-me ter a certeza. Exatamente, terça-feira, ao 12h30, tal como hoje. Muito obrigado por terem estado aí. Até para a semana. Futebol de Verdade